No mundo pós-moderno, alguns queixam-se de que o cristianismo destaca muito a corrupção da natureza humana, a necessidade de conversão e a volta para os padrões bíblicos. Porém, quando nós olhamos ao mundo ao nosso redor, percebemos nossas próprias limitações e deficiências. Nós nos convencemos, olhando para o caráter de Cristo, da necessidade que temos de uma verdadeira mudança em nossa vida. A lição dessa semana se inicia destacando uma certa tensão que nós encontramos na Bíblia entre o convite, o apelo e o desejo, a expectativa de Deus quanto à nossa conversão, de um lado, e de outro lado, o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha, a nossa vontade. Ou seja, a Bíblia sempre destaca de que Deus nos criou como seres livres à sua imagem e à sua semelhança, para amá-lo e servi-lo de livre e espontânea vontade, porque o seu reino é um reino de amor, justiça e verdade. É interessante que em Deuteronômio, capítulo 5, 29, nós lemos um apelo, um convite de Deus. Ele diz assim: quem dera que eles tivessem um tal coração, que me amassem e guardassem todo o tempo os meus mandamentos, para que bem lhes fosse, a eles e a seus filhos para sempre. É interessante Deus utilizando a expressão quem dera. Ou seja, Deus não nos força, Deus nos apresenta, nos apela, nos convida, mas a decisão precisa ser nossa. A lição explica que em Deuteronômio as palavras me, quem e tem, dará, formam ali em Deuteronômio uma expressão idiomática, assim como em outros livros da Bíblia, que significa quem dera. Ou seja, é impressionante nós notarmos que o Deus eterno Criador, ele utiliza a expressão quem dera, provando a realidade do livre-arbítrio, a sua amplitude em nossa vida. Ou seja, Deus pode fazer tudo no universo. Porém, Deus estabeleceu limites para a sua ação em relação aos seus filhos, aos quais ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Deus não passa por cima da nossa vontade, porque se assim fosse, nós não teríamos o direito de escolher. Em terceiro lugar, no grande conflito entre Cristo e Satanás, nós somos livres para escolher entre a liderança de Cristo, amá-lo, servi-lo, participarmos do seu reino de amor e de justiça e de verdade, ou nos unirmos a Satanás, ao seu pretenso reino de força e de escravidão ao pecado. Assim é que a escolha é sempre nossa. A cada momento, a cada dia de nossa vida, nós estamos decidindo de que lado nós estaremos. É interessante que esse processo de escolha, de retorno a Deus, de conversão, é o centro do nosso estudo a partir de segunda-feira. Em Deuteronômio, nós estudamos sobre o alcance da graça de Deus em inúmeras ocasiões. É interessante que Deus lhes disse, ao eles entrarem na terra prometida, que ele sabia, mas não interferia na sua escolha, de que eles o abandonariam, serviriam a outros deuses, e por isso seriam levados cativos para o exílio. Porém, Deus lhes disse: eu não os abandonarei, eu estarei sempre disposto a aceitá-los de volta. O meu Espírito Santo estará sempre atuando na mente e no coração de vocês, para que vocês se arrependem e voltem para mim. E assim, em Deuteronômio, em especial no capítulo 4 e no capítulo 30, nós encontramos como se daria esse processo de volta do exílio. E assim nós encontramos no verso áureo da lição dessa semana o seguinte: de lá vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão, quando buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. E no verso 30, ele ainda diz: quando vocês estiverem em angústia e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, se te voltares para o Senhor teu Deus e lhe atenderes a voz. Ou seja, no capítulo 4 de Deuteronômio, nós encontramos a palavra converter
Veshatva no hebraico, que significa voltar, retornar para o Senhor, do qual nunca deviam ter se afastado. E no capítulo 30 de Deuteronômio nós encontramos a palavra Teshuvah, da mesma raiz de voltar, que significa arrepender-se, retornar. Portanto, em Deuteronômio, o que está envolvido no arrependimento é um retorno a Deus, depois de se afastarem do Deus do qual nunca deviam ter se afastado. Mas, de acordo com o livro de Deuteronômio, o que estaria envolvido, incluído nesse retorno ao Senhor? Nós encontramos vários pontos importantes. Nós encontramos aqui, primeiro, para voltarem ao Senhor, para se arrependerem, eles precisariam primeiro lembrar-se do Senhor, do seu amor e cuidado para com eles, das suas bênçãos da aliança no passado. Em segundo lugar, eles teriam que não só trazer à sua memória o Senhor, mas eles teriam que, por obra do Espírito Santo, escolherem voltar a servir ao Senhor, darem ouvidos à voz do Senhor, decidirem retornar para Ele. Terceiro, eles teriam que decidir voluntariamente, e não apenas isso, mas de todo o seu coração e de toda a sua alma. Em quarto lugar, necessitariam de arrepender-se dos seus pecados, não apenas lamentando-se das suas consequências, mas um sincero desejo, numa sincera tristeza, de voltarem para o Senhor, de obedecerem aos seus mandamentos, de retornarem para os seus caminhos. Em quinto lugar, se eles escolhessem servir ao Senhor, o Senhor lhes circuncidaria o coração novamente, e assim seus pensamentos, suas palavras, suas atitudes voltariam a estar em harmonia com o Senhor. Por isso, em sexto lugar, o arrependimento produziria neles um novo relacionamento que resultaria em novos frutos espirituais. Voltariam a receber as bênçãos da aliança do Senhor e viveriam para sempre em comunhão com Ele. Esse seria o verdadeiro arrependimento que o Senhor desejaria que Israel experimentasse. A lição, em sua última parte, estabelece um link entre a ideia de arrependimento no Velho e no Novo Testamento. Estudando a mensagem de João Batista, nós percebemos que ela era composta de alguns pontos chaves. Nós percebemos que havia um convite ao arrependimento, havia a necessidade de confissão dos pecados, havia a necessidade do batismo como manifestação pública da sua conversão, da sua volta ao Senhor, de um novo relacionamento com Ele. Mas havia, acima de tudo, a necessidade de experimentarem frutos espirituais, bênçãos, resultado de um novo coração. Jesus, em suas pregações, anunciava: arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando no Pentecostes o apóstolo Pedro pregou a multidão, eles, reconhecendo a ação do Espírito Santo, eles perguntaram: e agora, o que nós faremos, irmãos? Ou seja, em todo o Novo Testamento, assim como no Velho Testamento, nós encontramos uma sequência no processo do arrependimento. Primeiro, o arrependimento resulta da atuação do Espírito Santo na mente das pessoas. Ele se inicia com ouvirem a voz de Deus, sentirem o seu chamado para voltarem para Ele. O arrependimento prossegue com o reconhecimento do amor de Deus, da condição pecaminosa do pecador, de que ele pecou contra o Senhor Deus e que precisa volver para Ele. O arrependimento se desenvolve na escolha da decisão de abandonar os pecados, na busca e aceitação do perdão de Deus, na aceitação dos méritos de Cristo em lugar da sua condição pecaminosa. E o arrependimento se conclui com a entrada num novo relacionamento de comunhão com Deus, afastando-se do pecado, não alimentando mais a sua natureza carnal, alimentando a sua natureza espiritual, buscando seguir sempre ao Senhor em oração e estudo de sua palavra, manifestando na vida os frutos do Espírito Santo. Enfim, em todas as Escrituras
de Gênesis a Apocalipse, as Escrituras nos mostram a necessidade, o processo e os frutos do arrependimento. Porque nós somos pecadores, o arrependimento deve ser uma parte central na nossa experiência cristã. A boa notícia que temos é que também em todas as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, existe uma mensagem como que um fio de ouro, nos mostrando a graça de Deus, o seu perdão manifesto na graça salvadora de Cristo Jesus. Assim é que Deus concede o perdão aos seus filhos pecadores, quando reconhecem a sua condição, quando buscam em sinceridade, e o Senhor nos restaura para a vida eterna. A lição dessa semana demonstrou a mim e a você hoje que nós necessitamos hoje escolher, permitir que o Senhor converta a Ele o nosso coração, que arrependimento busquemos, o sirvamos e o amamos para todos sempre.